Olá amigos, tudo bem? Eu me chamo Gessivan Santos, sou um simples membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu creio que Deus está conduzindo esta igreja e também acredito, confio muito nos planos e projetos desta igreja para evangelizar o mundo. Neste momento eu quero falar a respeito de uma das nossas crenças. No meio de várias crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma crença que é unânime no nosso meio. É claro que é dividida em alguns movimentos, mas como um corpo doutrinário é unânime essa crença dos selos e do selamento e do sexto selo. Aqui em Apocalipse, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: E eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz, dizendo: Quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Verso 3. E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Sabe qual foi a reação de João ao ver tudo isso? O verso 4 diz: E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Nenhum homem foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Se você continuar lendo o resto do capítulo 5, você vai encontrar as declarações dizendo que ele, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele prevaleceu. E ele é digno de abrir o livro que contém os 7 selos. O tempo foi se passando, o tempo passou. Eu não vou saber lhe explicar sobre os 5 primeiros selos, porque acreditamos nós que os 5 primeiros selos foram para épocas em que não estão mais ao nosso alcance. Mas se você quiser saber mais sobre isso, é só procurar estudar sobre os selos com o pastor Arilton, ok? Pastor Arilton, ele vai explicar mais sobre os 7 selos, ele vai explicar de um por um, mostrando nas épocas certinho aí. Então, eu não vou saber explicar sobre isso, mas ele vai te ajudar nessa compreensão. Então é só procurar sobre os 7 selos com o pastor Arilton de um por um, ok? Eu já estudei com ele e vi que é muito bom, é muito sério. Agora preste bem atenção em uma coisa. Preste bem atenção em uma coisa. Que o nosso objetivo aqui agora é falar sobre o sexto selo. Em Mateus capítulo 24, o versículo 7, Jesus disse que haveria terremotos sobre toda a terra. Mateus 24, versículo 7, está falando sobre um dos primeiros sinais que entraria na escala profética, servindo-se de sinal para a volta de Cristo. E esse primeiro sinal era terremotos, ok? Mateus 24, versículo 7. Agora, Mateus 24, versículo 29, fala que em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão dos céus. Pronto. Agora já entrou mais 3 sinais. Escurecimento do sol, a lua não dará a sua claridade, se tornaria como sangue, e as estrelas cairão dos céus. Agora, com esse pensamento, vamos a Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 13.
Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 13. E eu vi quando ele abriu o sexto selo. Ele quem? Eu vi quando ele quem? Quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Se você vier lendo um pouco antes, vai perceber que aqui está falando sobre o Cordeiro, né? Sobre Jesus. Por exemplo, você vê aqui no verso 1. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos. Entendeu? Então, no verso 1 do capítulo 6, começa falando do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Deus, Jesus Cristo. Então, olhe só agora, o verso 6, o verso 12 e o verso 13. E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. João está dizendo, eu vi quando Jesus abriu o sexto selo. E na hora que ele abriu, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. Olha agora o verso 13. O verso 13 diz, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como a figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um forte vento. João está dizendo que quando Jesus abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, houve o escurecimento do sol, a lua se tornou-se como sangue e houve também a queda de estrelas. Muito bem. A história vai mostrar que houve um certo momento, um grande terremoto em Lisboa. Esse terremoto que aconteceu em Lisboa foi no dia 1º de novembro de 1755. Qual foi o dia, qual foi o mês, qual foi o ano? 1º de novembro de 1755. No dia 1º de novembro de 1755, em vários lugares do mundo, comemorava-se o Dia de Todos os Santos. E nesse dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1755, houve-se um grande terremoto numa cidade chamada Lisboa. E esse grande terremoto que aconteceu em Lisboa atingiu uma extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados. Ele foi sentido em 3 continentes: África, Ásia e Europa. Esse terremoto matou cerca de 60 mil pessoas em 6 minutos. A duração do terremoto foi só 6 minutos e matou 60 mil pessoas na hora. No decorrer dos dias, morreram mais 30 mil pessoas. 1º de novembro de 1755. Se uma quantidade de gente dessa foram morta por um terremoto em 1º de novembro, dia 2 só poderia ser o quê? Dia de finados. Dia 2 de novembro é comemorado em vários lugares do mundo como dia de finados. Agora o seguinte, 25 anos mais tarde, nós iremos chegar a 1780. 19 de maio de 1780, o sol escureceu em pleno meio-dia. As galinhas foram para o buleiro, os puleiros, os animais procuraram seus aposentos. Os seres humanos ficaram apavorados sem entender o que era aquilo. Na mesma noite,
a lua se tornou-se como sangue, cumprindo-se a profecia de Jesus Cristo. Alguns anos depois, cerca de uns 50 anos por aí, 1780 para 1833, dá 53 anos, né? 53 anos depois, 13 de novembro de 1833. Qual é o dia, o mês e o ano? 13 de novembro de 1833. Houve a grande queda de estrelas. As pessoas ficaram a entender o que eram aquilo. Ficaram assustados. Nos jornais dos dias seguintes, tentando explicá-los, algumas pessoas diziam: não sabemos o que era, mas acreditamos que faça parte da profecia do Galileu, que dizia que as estrelas cairiam dos céus. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um livro da Casa Publicadora Brasileira chamado O Grande Conflito, e o capítulo 17 vai estar tratando sobre este assunto. Estude mais sobre isso. Você, sabendo dessa história agora, fica mais claro o verso 12 e o verso 13 de Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, 12 e 13, ele diz: eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol se tornou-se negro como um saco de crina e a lua como sangue. E as estrelas caíram do céu. João, o apóstolo do Apocalipse, ele está dizendo aqui, irmão, que os eventos de Mateus 24 que Jesus profetizou seria a abertura do sexto selo. Seria a abertura do sexto selo. Então, o sexto selo, ele começou a ser aberto em 1º de novembro de 1755, no terremoto de Lisboa, e terminou de ser totalmente aberto em 13 de novembro de 1833. O sexto selo, ele foi aberto como uma porta que vai se abrindo aos poucos. Então, de lá para cá, o selamento está acontecendo. Porque o selamento é uma ocasião que acontece por causa da abertura do sexto selo. O povo de Deus, o povo do tempo do fim, o povo que serve a Deus está sendo selado. É uma crença de dizer que o selamento acontece para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não. Não só para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que não? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu em 1844 e o selo foi aberto, terminou de ser aberto em 1833, ok? Em 1833, o selamento já tinha sido, já começou a acontecer. Então, de lá para cá, o povo de Deus está sendo selado. Se você é povo de Deus, seja onde estiver, pode ter certeza que você está sendo selado. Mas se você não for povo de Deus, possa estar onde estiver, não irá receber o selo. Agora é o seguinte. Então, 2 Timóteo 2,19 diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo
este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o santo nome do Senhor. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o santo nome do Senhor. Quem realmente são as pessoas que vai estar se apartando da justiça, da injustiça? Todas as pessoas que estão recebendo o selo de Deus. Mas se você não estiver recebendo o selo de Deus, certamente você vai estar na prática da impiedade sem se arrepender. Sem se arrepender, sem se preocupar com consagração, sem se preocupar em vida espiritual. Mas as pessoas que estão recebendo o selo de Deus, certamente eles estão fazendo algumas coisas especiais. De acordo com 1 Pedro capítulo 3, versículo 11 a ler, que diz o seguinte: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e se empenhe por alcançá-la. Verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Se por acaso você ainda tem alguma dúvida do sexto selo, ou gostou do que aqui foi falado, comenta no grupo, faz a sua pergunta, dá a sua sugestão, que estamos aqui para ajudá-los. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia e fica na santa paz do Senhor.